Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions. E eu sou Dan Torres. Tema de hoje: você estava fazendo errado. Diferença entre bisset, série composta, etc. O porquê esse etc? Porque além de eu falar a diferença entre esses, eu vou falar de outros. Então vamos lá. Além de bisset, eu também vou falar de triset, supersérie. Com relação à série composta, tem 3 tipos de série compostas que eu vou estar explicando para vocês. E também vou falar sobre o circuito para finalizar toda essa didática com relação a esses exercícios que confunde muito o pessoal. Então vamos começar com bisset. Então bisset é quando você faz 2 exercícios para o mesmo músculo sem descanso. Então, por exemplo, você vai fazer 2 exercícios para bíceps. Aí, pessoal, é interessante trabalhar em ângulos diferentes, conforme eu já falei em alguns vídeos aqui para vocês. Então, não adianta vocês, vamos supor, fazerem uma rosca direta com barra W e depois fazer uma rosca direta com halter. Tem que ser ângulos diferentes. Então, vamos supor, você vai fazer uma rosca direta com barra W ou com halter, e aí depois você vai fazer uma rosca concentrada. Ou você pode fazer uma rosca Scott, que o braço ele fica mais elevado à frente. Ou você pode fazer uma rosca 45 graus, que o braço fica voltado para trás. Então, essa é uma coisa importante. Triset, 3 exercícios para o mesmo músculo, sem descanso, tá? Valendo sempre que é sem descanso, né? Super série, 4 exercícios ou mais para o mesmo músculo, sem descanso também, tá? Então, esse é o bisset, triset e super série. Agora, vamos falar da série composta, que também podemos falar de série combinada ou série conjugada, é a mesma coisa, tá? Então tem 3 tipos de série composta, tá? Bom, vou começar falando sobre a série composta de agonista e antagonista. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão fazer um exercício, por exemplo, de supino reto máquina, por exemplo, e depois vocês vão fazer um exercício de remada máquina. Ou seja, vocês trabalharam primeiramente o músculo do peitoral. E qual que é o oposto do peitoral? O que está do lado oposto, né? É as costas. Vou dar um outro exemplo. Você faz primeiro bíceps, né? Rosca direta, por exemplo. E depois faz algum exercício para tríceps. No caso, pode ser o tríceps pulley. Então, sempre tem que ser um músculo agonista e antagonista, né? Então, esse é o princípio da série composta de agonista e antagonista. E detalhe, são agrupados sempre de 2 em 2, né? Então, vamos supor, você não vai fazer 3, né? 3 exercícios, tem que ser um agonista e um antagonista, tá? Pode ser com descanso ou sem. Agora eu vou falar da série composta agonista e sinergista. Também é montado por grupos de 2 em 2 exercícios, né? E também pode ser com descanso ou sem descanso. Então, vou dar um exemplo. E esse é o mais comum que o pessoal faz na academia e muitas vezes fala bisset, né? Ou fala super série, enfim. Então, vamos lá. Você fez um exercício de peitoral, certo? Qual é o músculo que participa da grande maioria dos exercícios de peitoral? É o tríceps. Então, você vai fazer, depois do primeiro exercício que é de peitoral, você vai fazer o de tríceps. Então, vamos supor, você faz lá o supino reto máquina, e aí depois você faz, por exemplo, o tríceps pulley, né? Então, sempre é um músculo que participa, sempre o segundo exercício vai ser um músculo que participa do primeiro, mas de forma secundária, ou seja, de forma sinergista, né? Porque quando a gente trabalha exercício de peitoral, o músculo primário é o peitoral, e os músculos sinergistas são anterior de ombro, né, deltoide anterior, e tríceps. Então sempre tem que ser assim. Eu vou dar outro exemplo. Você faz o primeiro exercício de costas. O músculo que trabalha como sinergistas nos exercícios de costas, pelo menos na grande maioria deles, é o bíceps. Então você faz lá, por exemplo, uma puxada à frente com a barra para costas, e aí depois você faz um exercício para bíceps. Então, esse é o que o pessoal mais faz na academia e é o mais comum, só que o pessoal
chama de nomes incorretos, né? Agora eu vou falar da série composta agonista-agonista. Na verdade, na literatura, pelo menos não encontrei um nome específico para esse tipo de treino, tá? Mas foi o nome que eu pensei ser mais lógico para esse tipo de treino. E ele é mais incomum, tá? Pode ser agrupado de 2 em 2 também, pode ser com descanso ou sem. Então, o que seria agonista-agonista? Então, vamos supor, a pessoa faz um exercício de peitoral e depois ela faz de bíceps. Porque nesse caso não nem agonista-antagonista e nem antagonista e sinergista. Porque o peitoral, nesse caso, vai ser o músculo antagonista, certo? E eu não vou fazer costas na sequência e nenhum que trabalhou e nenhum outro músculo que trabalhou de forma sinergista, como o tríceps. Então, quando a gente faz peitoral, a gente não trabalha bíceps. E aí, nesse caso, o segundo exercício vai ser bíceps. Então, é agonista-agonista, porque no exercício de peitoral, o peitoral foi agonista. E no exercício de bíceps, o bíceps também foi agonista. Porque ele não participou, o músculo bíceps não participou do primeiro exercício de peitoral. Então, apesar de não ter na literatura, eu acredito que esse seja o nome mais adequado, né? Então, agonista-agonista. E agora, por último, o circuito. O circuito, ele já é bem diferente desses, né? O circuito, ele é estruturado, né, para o aluno. Pode ser, ele é sem descanso ou com descanso mínimo, tá? É mais do descanso para fazer entre um exercício e outro, né? Então, eu vou dar um exemplo de circuito. A pessoa faz o primeiro exercício peitoral, né, parte superior, geralmente ele é alternado por segmento. Aí depois a pessoa faz um de quadríceps, que aí dá tempo da musculatura superior descansar. Aí depois faz um de quadríceps. Aí depois faz um do tronco, por exemplo, abdômen. E aí depois ela volta a fazer um de musculatura superior, então, por exemplo, costas. Aí depois ela faz um de inferior novamente. Aí pode ser posterior de coxa. E aí ela faz um exercício para lombar, por exemplo. Então, assim, o número de exercícios vai depender das condições físicas de cada aluno. Então, pode ser que seja um circuito de apenas 4 exercícios, 6, 9. Geralmente, ele é feito em 9 ou mais exercícios, né? Geralmente. E eu falei nessa ordem, por exemplo, um superior, um inferior e um do tronco, mas é só um exemplo. Existem dezenas e dezenas de formas de você montar um circuito. Nas academias, geralmente o pessoal não faz, é mais quando tem uma aula de circuito, né? O que também hoje em dia não é tão comum. Mas tem umas academias que são especializadas em aulas de circuito, que elas inclusive só trabalham com isso, tá? Bom, pessoal, então essa foi a explicação da diferença entre eles. E vou falar os benefícios de forma resumida, que depois eu vou fazer vídeos mostrando cada técnica avançada de treino, que essas são algumas das, né? Existem mais de 20. E aí eu vou explicar um pouco mais os benefícios, as diferenças, tá? Mas basicamente falando, as vantagens desses treinos é que eles são treinos mais metabólicos, né? Então, assim, são mais repetições, né? E um intervalo de descanso menor. Então, esses treinos mais metabólicos são importantes de acordo com a periodização de treinamento. Caso vocês tiverem dúvida, vocês também podem pesquisar, né? Dan Champions mais o tema periodização de treinamento. Então, são treinos mais metabólicos, né? Isso é muito bom para mudar o estímulo da musculatura, né? Não apenas fazendo treinos tensionais, né? E a outra vantagem também é que geralmente os treinos eles ficam mais curtos, né? A duração, né? Porque quando você faz sem descanso ou com pouco descanso, então isso faz com que você acabe mais rápido o treino. Mas depende, né? Quando, vamos supor, você vai fazer série composta, agonista-antagonista, por exemplo,
com descanso, aí o tempo de treino vai dar no mesmo, né? Porque vamos supor, você faz um exercício lá de peitoral, né? Aí você vai descansar 1 minuto, faz um de costas, aí depois descansa 1 minuto, faz outro de peitoral e outro de costas, assim por diante, né? Mas a maioria desses exercícios, eles fazem com que você finalize o treino mais rápido. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aproveitando, caso vocês queiram me contratar como seu personal trainer para dar aquele treino show de bola para você com certeza melhorar cada vez mais e mais rápido a sua performance, né? E também seja os seus objetivos como hipertrofia muscular, ganho de força e resistência, ou também contratar assessoria esportiva. Então foi isso, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho do YouTube, pois assim vocês vão ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo aqui para todos vocês. Então já sabe, né? Vamos que vamos pra cima?